Bom dia, jovens! Vamos começar aí, né? Mais um videozinho, mais uma videoaula. Ó, entrou um aluno aqui agora. Então, só vou pedir para vocês desligarem o microfone se não forem falar alguma coisa. Só liga se for falar, que aí fica sem ruído. Tá bom? Então, bom dia! Vamos lá continuar essa revisão da atividade 1. Eu preciso que vocês me ajudem aí, porque eu não lembro onde a gente parou na atividade. Qual foi a questão que a gente parou? Questão 8. Então, beleza. Então, vamos passar aqui, ó, né? Tá aqui, papapá, questão 2, minha foto dormindo. Questão 4. Vamos. 5. Questão 5. Questão 6. Eita, questão grande. Vamos lá. Questão 7 já foi também, né? Tempo histórico e tempo geológico. Questão 8. Tá aqui, então. Questão 8, as fases da pré-história, né? Olha lá, o Alexandre entrou aqui, ó. Vamos lá, autorizar o Alexandre. Questão 8, então. Vamos lá. Como podem ser definidas as fases da pré-história? Explique. Então, são duas fases, né? O paleolítico, né? E o neolítico, que vai aparecer depois aí no próximo slide. Paleo quer dizer antigo. Então, é o período antigo, mais antigo, conhecido como pedra lascada, né? Isso aqui já é uma dica do o que eles faziam com as pedras, né? Eles literalmente lascavam, batiam uma pedra na outra, né? E lascava essa pedra para poder fazer ali algum equipamento, né? Alguma ferramenta para caçar melhor e para coletar melhor os seus alimentos, né? Uma grande característica aí bem específica desse período do pessoal do Paleolítico é que eles eram nômades, ou seja, eles não conseguiam, né, eles não tinham capacidade técnica ainda para, entrou mais um aqui, eles não tinham capacidade técnica ainda para conseguir se fixar num lugar. Então, eles precisavam sempre estar se deslocando em busca de novos alimentos, né, de novas fontes de alimento, de água, né, de abrigo. Não conseguiam ficar parados em um lugar, até porque não conseguiam, não tinham domínio do fogo, não praticavam agricultura, né? Eles só caçavam e coletavam. Tinha bicho, eles paravam, matavam um bicho, comia e ia embora. Né? Tinha uma árvore ali com fruta, eles pegavam, subiam na árvore, comia e ia embora. Achavam um rio, tomavam um banho, bebiam uma água e ia embora. E assim foi. E esse período, pessoal, ele demorou muito tempo, né? Mas muito. Foi o período mais longo aí de tempo de desenvolvimento da história humana. Olha só que loucura, ele durou de 700 mil anos atrás, né? Lá para trás, 700 mil anos atrás é muito tempo, até 10 mil anos atrás, né? Então foram aí, olha só que loucura, 690 mil anos para sair da condição do Paleolítico, para o homem conseguir desenvolver a capacidade de agricultura, né? Olha só como demorou. Entrou mais um aluno aqui, olha que beleza, vai lotar. Então, pessoal, nessa época aqui, claro que a gente não está falando do ser humano igual a gente, assim, né? Com essa carinha bonita, barbeado, né? Que usa shampoo no cabelo, tal. É um ser humano bem primitivo. Ô, Grazi, não, Grazi. Deixa eu. Não, deixa eu. Vou tirar aqui e vou editar depois. Pera lá. Ô, gente. Saiu minha tela aqui. Ô, Grazi, tá me ouvindo? Grazi? Aê, obrigado! Né, não consegui parar, mas vai, depois eu corto no vídeo. Vai ficar essa beleza aí. Obrigado, Grazi! Não sei, deve ser filha de alguém. Ou a mãe de alguém, quer dizer. Entrou aí. Obrigado, filho ou filha da Grazi. Então vai, vamos voltando aqui, volta. Então, vamos lá. Ó. Até me perdi. Estendendo-se de 700 mil a 10 mil anos atrás, né? O pessoal, então, teve muito tempo ali
para superar essa fase, né? Para conseguir desenvolver outras habilidades que não só caçar e coletar e procurar espaços novos para viver. Vamos lá. Olha aqui, ó, duas imagens. Pessoal, não fica mandando. Não tá vendo o slide? Fala aí, todo mundo tá vendo o slide? Ih! Ah, tá. Eita. Não, agora voltou. Voltou? Ah, tá. Eita, falhas técnicas. Não, acho que é porque alguém tinha colocado por cima, a filha da Grazi ali. Mas tá, beleza, agora vai. Vamos voltar de novo, fazer um reboot aqui. Então, Pedra Lascada, o Paleolítico, de 700 mil anos a 10 mil anos atrás, né? O pessoal caçava, coletava e fazia armas com pedaços de pedra. Eles eram nômades. Tá tudo aí, já falei 7 vezes, né? Agora, olha aí a imagem, né? Que vocês não estavam vendo. Os homens da Pedra Lascada, né? Ó, olha lá o loucão batendo uma pedra na outra para fazer um equipamento, né? Não tinha domínio do fogo, não tinha domínio de nenhuma técnica muito apurada, pessoal. O pessoal vivia na draga ali, era bicho quase, né? O pessoal era bem forte, porque, claro, você tinha que ter força para sobreviver, né? Qualquer outro animal mais forte que você podia te comer, matar, sei lá, né? Então, eles eram homens primitivos fortes, porém, sem conhecimento nenhum de tecnologia, de técnica, né? Só batia uma pedra na outra. Isso era a habilidade aí da época, né? Que eles conseguiram desenvolver 600, quase 700 mil anos de história, né? Olha aí agora, o Neolítico. A partir daqui, aí o homem começou a se desenvolver muito mais rápido, né? Olha só, é a idade da pedra polida, né? Eles absorviam aí, eles criaram uma outra técnica para, ao invés de bater uma na outra, né? Eles esfregavam uma na outra para criar essa possibilidade de polir a pedra, de deixar ela mais afiada, de deixar ela mais voltada aí para atingir o animal, ou atingir uma árvore, ou enfim, né? Que permitia uma habilidade maior na caça, certo? E nesse período aí, ó, depois dos 10 mil anos, né, 10 mil anos atrás, até os 6 mil anos atrás, um período aí de 4 mil anos, eles conseguiram desenvolver a agricultura e domesticar animais e dominar o fogo. Três coisas importantes. Então, agricultura, cultivar alimento, né, não precisar coletar no meio da floresta, no meio ali da savana, onde eles estivessem. Eles podiam produzir o próprio alimento, né, plantar perto de um rio. Né, isso também é importante. Aí eles descobriram que perto dos rios era possível, né, criar algumas plantas. Né, provavelmente eles tinham um ciclo de movimento perto dos rios. Alguém comeu uma fruta, plum, jogou ali a fruta, a semente da fruta perto do rio, né? Aí na hora que ele voltou para aquele mesmo rio, ele percebeu, opa, nasceu uma árvore aqui, hein? Nasceu um negócio aqui daquela semente. E aí, descobriram que era agricultura, né? A domesticação de animais foi mais ou menos o seguinte, né? Tinha lá os lobos, tinha lá alguns animais que eles caçavam. E eu acredito ser, pelo menos o que eu tenho lido é isso. A primeira domesticação foi o cachorro, né? Eles tinham o cachorro, o lobo, enfim, os animais mais selvagens como inimigo, mataram os cachorros adultos, né? Os bichinhos adultos, sobrou os filhotes. Alguma fêmea, né, dos homens primitivos, né? A mulher primitiva trouxe esses animais para mais perto, né? Ficou com dozinha de matar, aquela coisa mais sentimental. Não que isso fosse papel da mulher, né? Mas ela trouxe esses animais para mais perto, né? Cuidou desses animais e aí domesticou, né? Usou esses animais para proteção contra outros bichos. E aí ela descobriu, o grupo, né? Descobriu que podia fazer isso com outros animais. Podia fazer isso com uma ovelha, com o porco, com o cavalo, com a vaca, sei lá, com qualquer bicho que fosse domesticado, né? E aí conseguiu entender que os outros animais conseguiam ser trazidos, ser criados próximos do ser humano, certo? E a dominação do fogo também tem a ver com essa técnica de raspar uma pedra na outra, né? Quando você cria algumas pedras, quando você raspa uma na outra, sai faísca. E aí essa faísca gera fogo. Então, essa técnica de polir a pedra foi que permitiu que o ser humano descobrisse
o fogo, né? Ao invés de bater uma na outra, raspar e aí gerar faísca, da faísca gerar o fogo, certo? Não que antes, pessoal, tem uma coisinha que o pessoal às vezes dá uma bugada. Antes, tinha duas reações com relação ao fogo, lá na Pedra Lascada. Tipo, final, né? Antes, eles tinham medo, assim como qualquer bicho tem medo do fogo, né? Começou porque fogo queima, né? Fogo é quente, dá calorzinho, mas vai enfiar a mão no fogo, vai queimar. Então, no primeiro momento, o ser humano primitivo tinha medo do fogo, né? Era uma coisa da natureza, uma força da natureza que ninguém conseguia entender. Caía um raio lá, pum, pegava fogo no chão. Falava, nossa, o que é isso? É um monstro. Depois, eles conseguiam pegar esse fogo, eles entendiam que dava para pegar um pedaço de madeira ali, um graveto, alguma coisa, e eles conseguiam mover esse fogo de um lugar para o outro. Né? Eles conseguiam usar esse fogo. Não conseguiam produzir, mas se acha, era quase uma dádiva, né? Claro que eles não tinham religião na época, mas para o ser humano primitivo achar fogo na natureza era uma coisa muito boa, né? Imagina só, você tá ali, é um ser humano primitivo 600 mil anos atrás. Aí, de repente, você vê um lugar pegando fogo. Você fala, opa, é quentinho, vou lá pegar um graveto, botar esse graveto perto de mim para aquecer, para espantar pernilongo, para espantar bicho, né? Então, o fogo lá no Paleolítico, ele era uma dádiva, era uma sorte você achar fogo e conseguir trazer ele para perto de si. Não fabricar ele, né? Não criar o fogo, mas trazer ele para perto de si. Tá certo? Então tem essa mudança aí do contato com o fogo. No Neolítico eles já conseguiam dominar, produzir, fazer faísca e fazer fogo. Tá bom? Aí o importante aqui do final, ó, essa mudança, né, de conseguir domesticar os animais, conseguir dominar o fogo e conseguir produzir alimento através da agricultura, esses três pilares aqui, pessoal, é o que a gente chama de revolução do Neolítico, né? Quando o ser humano ele domina esses três elementos. Ô pessoal, para de mandar mensagem aí, presta atenção na aula, seus cavalos. Beleza? Então vamos lá. Então, quando o ser humano domina essas três coisas, o fogo, né, a agricultura e a domesticação animal, é a revolução do Neolítico, a primeira revolução humana, né, a primeira grande mudança de padrão de vida humano. Tanto que depois disso o ser humano começa a se desenvolver muito mais rápido, né? Então vamos lá, passando aí para uma imagem. Olha só como era, vamos comparar aqui, ó. Sociedade no Paleolítico, praticamente são um bicho, né? Batendo uma pedra na outra. Não tem casa, não tem fogo, não tem agricultura, não tem nada. Estão vivendo aí na draga. Olha só como é diferente, né? A representação da sociedade no Neolítico. Aí já tem casa, né? Umas cabaninhas feitas de madeira e couro, né? Já tem umas ferramentas muito mais desenvolvidas, olha só. Olha a ferramenta aqui do Neolítico, né? Parece os machadinhos do Minecraft. Tem uma sociedade muito mais organizada, né? Claro que não é aquela beleza, imagina morar aqui. Deve ser ruim. Mas para quem era primitivo, não tinha nem onde morar, tava ótimo, né? Vamos lá então. Já acabou essa aqui, eu achei que tinha mais coisa, mas acabou. Então essa foi a definição aí, ó, de Paleolítico e Neolítico. Fácil demais, né? Questão 9, galera. Questão 9. Então vai lá, ó. Como podem ser classificadas a fase de utilização dos metais para as ferramentas nas sociedades primitivas, né? Primitivas depois do Neolítico, tá? Não são os homens primitivos lá das cavernas, tá? Então, depois do Neolítico, né, que o homem dominou a técnica de fazer fogo, fazer agricultura e fazer ou domesticar os animais, ele avançou um pouco na técnica de fabricação de ferramentas. Por quê? Porque ele dominou os metais, a era dos metais, né? Começou ali, ó, por volta de para de brigar, presta atenção na aula, coisa linda de Deus. Então vai, foco. Então, ocorreu por volta de 6 mil anos, ou seja, acabou o Paleolítico, acabou o Neolítico, começa a Idade dos Metais. A primeira Idade dos Metais é a Idade do Bronze.
Porque isso já é um adianto no domínio do fogo. Por quê? Eles perceberam que se você colocar alguns materiais dentro do fogo, perto do fogo, esse material derrete. O que são esses materiais? Metais. E tinha, provavelmente no solo ali de alguma sociedade, tinha muito cobre e muito estanho. Né? E aí eles perceberam que se você mistura esses dois elementos, você fabrica um elemento relativamente forte que faz umas armas e umas ferramentas muito resistentes, muito mais resistentes do que uma pedra, né? Chamado bronze. Né? Foi feita aí a primeira liga metálica por volta de 6.000 anos atrás, ou seja, 4.000 antes de Cristo. A gente já está 2.000 para frente, né? Então 2.000 mais 4.000 para trás dá 6.000. Faz 14 minutos que a gente está gravando essa aula. 15 minutos. A gente começou agora, tem uma questão só. Beleza. Então, por volta de 6.000 anos atrás, ou 4.000 anos antes de Cristo, descobriram essa possibilidade aí de fazer uma liga metálica, né? Juntar um metal com o outro, fazer uma liga metálica, fazer uma ferramenta mais forte. Olha só como era, né? Como era a sociedade aqui, ó. Né? Presta atenção nas figurinhas aqui, ó. Olha como eles já estavam basicamente uma sociedade bem estruturada. Né? Já tinha domesticação de animal aqui, ó, já andava a cavalo, já fazia armadura, tinha o elmo, tinha uma lança, né? Tinha um escudo. Né? Eles já conseguiam derreter os metais, fazer outras formas. Olha só o exemplo aqui, ó, de ferramentas, né, de equipamentos feitos de bronze. Bumerangue, né? Bumerangue era uma ferramenta muito utilizada na época, por quê? Porque você conseguia atacar ela de longe. Olha só, né? Não precisava ir lá na frente do bicho e dar na cabeça dele. Taca de longe, torce para acertar, né? E tá beleza. Se o bicho morrer, pronto, você vai lá e come a carne dele. Né? Ou também tacar na árvore. Né? Tá um fruto lá em cima, pum, tá com uma bumerangada nela lá e torce pro fruto cair também. Né? Já fica aqui de goleiro, pum. Então, idade do bronze. O bronze, vamos lá voltar aqui, ó. Que é a mistura, isso aqui uma galera errou na prova, né? Mas também acontece, não tem problema. O bronze, que é a mistura do cobre e do estanho, né? Bronze que é o que faz a medalha de bronze lá. Tem ouro, prata, que são puros, e o bronze, que é a mistura de cobre e estanho. Medalha de bronze é quem fica em terceiro, né? Então tá. Bronze. A idade do bronze, a primeira idade dos metais. Então, por volta de 6.000 anos atrás, tá aqui. E, olha lá, ó. Por volta de 3.200 anos atrás, galera. Então, 6.000 anos atrás, a idade do bronze. 3.200 anos atrás, né? Ali teve, vamos arredondar para 3.000 anos de diferença entre uma e outra, certo? Então, 6.000 anos atrás e começa a idade do bronze. 3.000 anos atrás começa a idade do ferro, certo? Por que eles trocaram o bronze pelo ferro? Porque, primeiro, o ferro tem muito mais no solo, na natureza, é mais fácil achar ferro do que ter que achar dois elementos metálicos e fundir esses elementos. E o ferro era mais resistente, ele era mais duro, tá bom? Embora tenha um bug. O ferro, ele oxida mais rápido. Então, se vocês vão ver na imagem aí, eu vou mostrar, que, claro, pensando em centenas de anos, né? Dezenas, centenas de anos. As relíquias, né? Os achados arqueológicos da Idade do Ferro estão mais gastos do que os achados da Idade do Bronze. Olha só. Isso aqui, ó. Esse aqui embaixo são as pontas de lança, de espada da Idade do Ferro. Eu não sei se vai dar para vocês compararem tanto, mas eles estão bem gastos, né? Tem uns pedaços que já quebrou. Por quê? Porque oxida. Né? O ferro, ele oxida. Se você molha ele, joga sal e etc., ele reage e vai oxidar, vai formar aquela casca marrom, né? E vai quebrar, se for muito fino. O bronze já não. O bronze, ele tem uma resistência um pouco maior ao tempo. Então, por isso que você vê aqui, eu vou voltar. Olha só como as ferramentas de bronze estão muito mais inteiras, né? E são muito mais antigas do que as ferramentas feitas de ferro, né? Elas estão mais gastas.
embora para uso naquela época, né, naquele momento ali, assim que elas são fabricadas, elas eram mais duras e mais resistentes, tá certo? Questão 10. Vamos acabar essa atividade 1, graças a Deus. Vamos lá, ó. Onde surgiram as primeiras cidades e como isso foi possível, né? Lembrando que, embora o ser humano ele tenha conseguido ficar parado, né, bem paradinho ali, já no Neolítico, né, não era uma coisa comum de acontecer, né? Não tinha internet para o cara postar ali no Twitter, olha, descobri que do lado do rio nasce árvore se você jogar semente, né? Não tinha isso. Tinha isso. Não tinha internet, não tinha nem fumaça, não tinha mensagem de fumaça para mandar, ninguém se entendia. As pessoas nem falavam direito, né? Então, demorou muito, né, para essa lógica de, olha, vamos parar do lado de um rio e construir uma cidade, construir uma sociedade, construir uma vila. Não era comum, era meio que sorte, né? Os homens primitivos mais inteligentes, né, que percebiam isso. E aí, como surgiram essas primeiras cidades, esses primeiros povoados, né? Foram poucos casos. E, inclusive, essas localidades, a maioria delas, são regiões onde hoje mora muita gente. São as regiões algumas delas, as mais povoadas do planeta. Tá? Olha aí, ó. Então, tem os lugares mais famosos aí na história. Isso aí vocês vão ver em história também, tá? O Vale dos Rios Tigre e Eufrates, que ficam ali onde hoje é o Iraque, né? Antigamente era conhecido como Mesopotâmia e também como Crescente Fértil. Então, entre esses dois rios aqui, ó, que ficam no Iraque, você tinha a Crescente Fértil, que também foi chamada de Mesopotâmia. Isso aí é o início, né, das cidades. Eles têm ali como a referência inicial das primeiras cidades no planeta, do mundo, da humanidade, né, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Mas também tem no rio Nilo, lá no Egito, né, surgiram as primeiras civilizações ali naquela região, e na parte da Ásia ali, ó, o rio Indo e Ganges, né, a planície Indo-Gangética, lá na Índia, né, que fica mais ao norte da Índia, e os rios Huanghe, Yangtze e Mekong, que ficam ali no lado leste, né, sudeste, um pouco mais para baixo, da China. Então, você tem ali vários recortes, né, várias regiões, vários lugares. Vixe, para de mexer no celular, Mikael. Pelo amor de Deus. Até eu tô. Não sei, porque pra mim não tá ouvindo, não tô ouvindo. Só desliga o fone. Desliga o fone, não, desliga o microfone. Se for o caso, pra não dar ruído. Então tá, ó. Voltando aqui. Crescente Fértil no Iraque, que era entre os rios Tigre e Eufrates. Rio Nilo no Egito. Rio Indo e Ganges na Índia. E os rios Huanghe, Yangtze e Mekong, que eram as regiões que permitiam que o ser humano parasse, né? Tem que ter água para dar para os animais, para praticar agricultura, né? Então, é lógico que as primeiras sociedades tinham que estar perto de rio, né? Não tinha como é que você vai construir uma cidade num lugar onde não tem água, né? Sendo que você é uma sociedade primitiva, não tem como, certo? Então era essa a lógica, tinha que ter água, tinha que ter um rio limpo, funcionando, bonito, né? Um solo perto desse rio que fosse fértil e que pudesse produzir alimento, né? É isso. Então, acho que a 10, deixa eu ver aqui. Olha aí, ó, essa imagem aqui é da hora. Essa imagem, pessoal, ela mostra mais ou menos, né? Claro que tinha modelos mais primitivos do que isso, mas o que foi uma sociedade criada, né? Uma cidade, uma primeira cidade, um primeiro vilarejo criado em torno de um rio, né? Parece que é tudo meio junto, olha só que loucura. Né? Eles tinham aí essa ideia de estar todo mundo meio junto para se proteger também, né? Se estivesse muito distante, podia entrar algum bicho, podia entrar um inimigo. Então eles construíam meio que tudo muito juntinho um do outro, né? Se eu não me engano, eu não lembro a referência, mas se eu não me engano, isso aí é uma representação de uma cidade da Mesopotâmia, né? Uma das primeiras cidades da Mesopotâmia. Não coloquei na legenda aí, mas vamos dizer que é. Vamos lá, ó. Para de brigar, amores. Isso aí vai dar em namoro.
Então é o seguinte, olha aí o mapa para vocês, ó. Este mapa aqui, ele mostra 2 rios que eu citei ali no slide, ó. O Rio Nilo tá aqui. Olha lá, ó. O Rio Nilo tá aqui embaixo, né? Estão vendo aí? Egito, Rio Nilo. Isso aqui, até hoje, é uma das regiões mais povoadas da África, né? Ó, parou com treta aí que vai aparecer no vídeo, vai ficar feio para vocês. Por favor. Eu vou tirar a gente do grupo aí, por favor. Já falei. Para de ser mal educado. Vai ficar feio, né? Isso aí vai aparecer no YouTube. Olha só que bonito para vocês. Mas tá, vamos lá. Rio Nilo, foco aqui. Vocês parecem que estão na sala de aula. Eu tô achando graça. Na sala de aula eu dou um esporro maior, mas beleza. Rio Nilo, volta aqui no Egito. E olha aqui em cima, ó. Essas 3 manchas aqui, né, são reinos que se desenvolveram muito, né? Começaram com pequenas cidades, mas foram crescendo muito, né? Chegaram a ficar enormes, viraram reinos. Olha só, todas elas em volta aqui, muito próximas, né, do rio Tigre e do rio Eufrates. Né? 2 rios que estão muito próximos. Então, essa região aqui, galera, né, ó, perto do Mar Mediterrâneo, perto do Mar Vermelho, do Golfo Pérsico, do Mar Cáspio e tal, essa região aqui é reconhecida historicamente como o início, o berço da civilização moderna, né? O pessoal parando para se desenvolver, né? Aqui você tem, ó, um pedaço, aqui é a África, aqui começa a África, aqui é a Ásia e aqui a Europa, né? Então você tem um encontro aqui dos 3 continentes, né? Isso que era massa. Isso aqui é uma parte bem legal da história. Deixa eu ver, acho que acabou. Acabou, vou abrir o outro slide. Pera lá, 6º ano, apostila 1. Então, a partir deste momento, damos início à revisão do capítulo 3. Olha aí que coisa linda. Né? Até então, a gente estava falando sobre o capítulo 1 e 2 da apostila, e agora começa o capítulo 3. Né? Coloquei. Agora eu vou usar direto essa imagenzinha minha fazendo joinha aqui, porque eu achei que ficou legal. Então tá lá, ó. Representação do espaço geográfico, capítulo 3. A gente ainda tem mais uma meia horinha de aula. Obrigado. Uma amiga minha que fez me mandou, que eu não tenho esse celular chique que faz emoji personalizado. Mas ficou legal, eu vou usar. Achei da hora também. Então vamos lá, ó. Falando aí, né? Lembrando que a gente vai sair agora daquela questão de conceitos da geografia, né? Espaço geográfico, lugar, território, paisagem, região, redes, etc. Sair daquela parte de conceitos, sair daquela primeira parte também, que seria o capítulo 2, falando da evolução humana, né? Dessa questão de como a gente se fixou nos espaços, como a gente desenvolveu agricultura, como a gente desenvolveu ferramentas, e vai partir para um lado do conteúdo que é desenvolvimento de mapas, desenvolvimento de técnicas de mapeamento. Esse ponto aí do conteúdo de vocês é um ponto que a gente, enquanto professor de geografia, aprende na faculdade como a história da geografia, né? Como a geografia ela foi sendo criada, como ela foi se desenvolvendo ao longo da história do ser humano, né? Como é que foram criados os primeiros mapas? Como é que a Terra foi percebida, né? Como os primeiros pensadores entenderam o universo, né? O espaço, os planetas, as estrelas. Isso aí então foram os primórdios do conhecimento geográfico prático, né? Fazer mapa, entender os planetas, entender as estrelas, entender o espaço que a gente vive, certo? Então, como é que foram feitas, né? Qual foi a primeira noção, a primeira ideia, né, de representação do espaço geográfico, né? Como é que o homem representava, né? Onde e como ele representava o espaço que ele vive, né? O lugar dele, o espaço geográfico dele, a paisagem que ele vive. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, esqueci que estava no copo. Tá gelado, né? Mas vai assim mesmo.
Café gelado é ruim? É ruim, mas a gente toma. Então vamos lá. Quente, gelado é ruim. Então vamos... Eita, passei demais. Dei até um tapa aqui na mesa sem querer. Então vai, ó. Primeiras formas de representação: pinturas rupestres. Galera, isso aqui vocês viram, com certeza. Se não viram, vão ver na aula de artes e na aula de história, tá bom? O que é pintura rupestre, certo? Então, a pintura rupestre, ela começa lá na pré-história. Por quê? Aí a gente tem que entender o que é a pré-história. Por que pré-história? O conceito de pré-história, ele fala o seguinte, que é a história do homem antes de descobrir a escrita, né? Como é que o homem representava, registrava a sua vida, né? O seu cotidiano, a sua vivência, sem saber escrever? Como era feito isso aí? Como era feito a representação das coisas sem escrita, né? Como é que fazia isso? Através das pinturas rupestres, né? Ali por volta de 40 mil anos antes de Cristo, ou seja, 42 mil anos atrás. E nessas pinturas rupestres, eles representavam aí, ó, os locais do cotidiano, né? O nosso, que lá na geografia a gente chama de lugar. É o lugar do indivíduo, a paisagem ao redor dele. O que ele representava aqui, ó? Os rios, né? Onde tinha água. Pensando na lógica, ele tinha que representar o quê? Onde é que ele ia buscar água para beber e alimento, né? Vegetal e animal. Onde é que tinha os bichos para ele caçar e as árvores para ele coletar e a água para ele beber. Então, os primeiros mapas, né? As primeiras representações, que não eram mapas, eram pinturas rupestres, mostrava isso, né? Mostrava água, mostrava bicho e mostrava planta, alimento e coisa para ele beber. Tinha que ser isso, porque era o que ele achava importante, né? Então, olha aí, ó, lá feito numa caverna, não sei aonde, não peguei essa referência, mas mostrando aí, ó, os animais, né? Aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem entender. Aqui são os seres humanos, caçando, né? Mostrando os bichinhos, né? Então, era uma representação do cotidiano deles, né? Parece mutante, né? Mas imagina, ele não tinha muita técnica, né, meu? Isso aqui era feito com fruta, era feito com casca com ovo, né? Não tinha tinta, né? Imagina, não tinha tinta. Então, alguma coisa que produzisse cor, eles raspavam ali na pedra e faziam um desenho, né? O incrível isso tá aí até hoje. Imagina, são milhares de anos, né? Essa tinta ficou aí, que coisa magnífica, né? E para vocês terem ideia, isso que eu acho meio osso, tem gente, uns burro, isso, com carvão também, carvão, urucum, né? Com ovo, com algumas frutas que davam cor, né? Tem gente, vou contar uma história aí que é real. Isso aí são parques arqueológicos, né? Essas paredes, quando elas são descobertas, a gente tem alguns países têm uma lei que protege isso aí como patrimônio da humanidade, patrimônio histórico. E aí, não sei o que dá na cabeça de algumas pessoas. Ele acha assim, não, eu sou muito louco, eu vou lá e vou pichar por cima disso aí, ou vou raspar a parede onde está esse desenho porque eu posso, né? Então, muitos desenhos arqueológicos foram destruídos ao longo da história, porque a galera é idiota. É bem isso, né? Infelizmente, o ser humano não respeita sua própria história e alguns fazem isso. Então, alguns desenhos acabaram se perdendo ao longo da história, né? Infelizmente, né? Mas muitos também estão preservados. Então, vamos lá. Passando aí para o próximo, ó. Quando é que surgiram os primeiros mapas, galera? Então, só voltando aqui no contexto, ó, 40 mil anos atrás, nesse período aí de 40 até um pouco mais recente, o ser humano começou a desenhar nas paredes. Só no ano 2500 a.C., né, portanto, há 4.500 anos atrás, é que surgiram as primeiras possibilidades de mapa. As primeiras formas de mapa
que o ser humano criou. E não era mapa feito em folha, né? Ou ele era esculpido na argila, pegava um pedação de barro, fazia o desenho ali, esperava secar, ou talhado na madeira, tá? E claro que esse mapa era um mapa muito pequeno, né? Era um mapa que não pegava não pegava um país, né? Nem tinha noção de país naquela época. Não pegava uma cidade inteira, ele pegava um pedaço daquilo que era próximo dele, né? Olha só, isso aqui, ó, esse aqui é o mapa feito de argila, né? Esse aqui é conhecido como um dos primeiros mapas da humanidade. Né? Alguém pegou um pedaço de argila, esculpiu isso aqui e nesse desenho aqui, claro que ele está danificado, né? Não está inteiro, não foi preservado inteiramente, mas esse desenho aqui foi depois passado num papel, né? E quer dizer isso aqui, ó. Então você tinha, olha só, as montanhas, claro que não tinha escrito, né? Isso aqui foi uma interpretação, né? Você tinha a montanha, né? Montanha, você tinha um rio, montanha do outro lado, então isso aqui era um vale, outro rio, e ele já tinha um pouco de noção, galera, do que era os lados, né, ó. Porque eles faziam símbolos para representar o sol, né? O sol ou as referências que eles tinham de leste, oeste e norte, né? Para saber, olha, para que lado que tá apontado esse desenho aqui? Para que lado está apontado esse mapa? Então já tinha noção de orientação e os primeiros mapas eram mapas pequenos para mostrar localização de floresta, localização de rio, né? Era uma evolução da pintura rupestre, só que agora feito com um pouco mais de técnica, né? Feito aí no barro e não na caverna. Vamos lá. Outro ponto legal aí no desenvolvimento do conhecimento da técnica para geografia, do que vai ser a geografia depois, é a descoberta da noção esférica, né? A noção esférica da Terra. O pessoal começou a calcular ou a perceber duas coisas, né? Uma primeira teoria, que foi desconsiderada depois, né? Foi desenvolvida por Aristóteles. É um cara famosão aí na história, na ciência inicial, né? Um dos primeiros pensadores. Ele elaborou a ideia de que existiriam outros planetas, outros astros, né? Mas que a Terra estaria no centro do universo, né? Ela era o astro central, o corpo celeste central do universo, certo? Porque ele começou a perceber o movimento das estrelas, o movimento da Lua, o movimento dos astros. E falou, opa, tem alguma coisa lá fora e a gente está no meio, né? A gente está aqui no centro do universo. Então isso era o geocentrismo, né? A Terra no centro do universo. Descobriram, mas está longe ainda, né? Tem vários, na verdade. Então vamos lá. Ó. E um outro cara, esse foi um gênio. Esse aí, o Erastóstenes, nome esquisito, né? O Erastóstenes, ele era bibliotecário-chefe de uma das maiores bibliotecas da época dele, a biblioteca de Alexandria, galera. Então a biblioteca era gigantesca, tinha muitos livros e o cara gostava de ler, né? E em um desses livros que ele leu, estava escrito o seguinte, que no dia, acho que é 21 de junho, lá numa mudança de estação, no dia 21 de junho, ao meio-dia, se alguém colocasse uma vareta, pegasse um pedacinho de madeira, pum, e colocasse essa vareta no centro de uma cidade lá, que agora me fugiu o nome, não lembro se é Cirene, colocasse essa vareta ao meio-dia, naquele dia específico, dia 21, no meio de qualquer lugar, né, que tivesse sol, esse objeto não produziria sombra, né? Então, o que isso queria dizer? Que esse objeto ele estaria perpendicular à luz do sol naquele dia, né? Não produz sombra, quer dizer que o sol está bem em cima daquela vareta, né? Sem sombra. E aí, ele não morava naquela cidade, ele só leu isso num livro. E ele, claro que deve ter feito isso 2, 3 vezes, né? Passou-se anos para ele fazer essa experiência, não foi a primeira vez que ele fez e deu certo. Ele percebeu isso e falou, pô, vou esperar 21 de junho do ano que vem para ver se dá certo.
ele fez um experimento parecido em Alexandria, que era a cidade que ele morava. E ele viu que naquele dia a sombra da vareta que ele fez igual, né? Ele fez o que estava escrito no livro, ele fez igual na cidade dele e percebeu que não era igual à sombra, né? Que tinha sombra na cidade dele, né? A varetinha lá que tinha que estar sem sombra tinha sombra. Ele falou, opa, tem um negócio errado aqui. E aí ele usou um princípio matemático de ângulos, né? Se a sombra produzida tem um tamanho, eu vou fazer uma correlação com ângulos aqui e vou projetar que a Terra, ele pensou que a Terra fosse uma curvatura, né? Até então ele não tinha muito a noção de que ela era esférica, de que ela era um globo. Mas ele chegou num cálculo de que a distância entre a cidade que ele estava e a cidade que estava no livro, que não tinha sombra, era de X. Eu não lembro agora, porque é um dado muito específico. Mas depois eu passo para vocês um dia numa aula aí, ou conto essa história numa outra videoaula. Mas ele descobriu, ele sabia a distância entre uma cidade e outra, e ele fez um cálculo cruzado ali. Ele falou, olha, se o ângulo é tal, o tamanho da sombra é tal, a distância é tal, ele calculou que a Terra, o diâmetro da Terra seria de 40 mil quilômetros. Eu não lembro agora o tamanho específico. Mas olha só, lá 400 anos de Cristo, né, há 2.400 anos atrás, ele errou, por um cálculo simples, o tamanho da circunferência da Terra em 70 quilômetros. Né? Foi muito próximo do tamanho real. Né? Ele fez uma conta, ele teve uma sacada por conta da sombra, ele falou, opa, peraí. E ele errou o cálculo do diâmetro da Terra em só 70 quilômetros. Sem ter satélite, sem ter nenhuma nave espacial que visse o planeta do espaço. Ele só fez um cálculo matemático básico, né? Mas a sacada dele foi incrível. Mas é claro que o cara tinha muito acesso ao conhecimento porque ele trabalhava na biblioteca. Né? Então, por isso que ele era sacado. Ele tinha um conhecimento muito à frente do tempo dele. Né? E tinha acesso a livros que ninguém tinha acesso. Não era todo mundo que sabia ler. Não era todo mundo que tinha acesso à biblioteca. Então, ele tinha um conhecimento privilegiado e usou isso para desenvolver uma teoria que deu base aí para a ideia de Terra redonda, né? De mundo esférico. Foi o Eratóstenes. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui não leu todos os livros, né? Não leu, porque imagina, tu vai ler todos os livros da biblioteca, mas ele leu muita coisa, né? Esse desenho aqui, pessoal, é uma representação, né? Um primeiro mapa, mostra até a questão das estrelas aqui, ó. Tem, vocês não estão conseguindo ver que são os signos, ó. Signo de Câncer, signo de Gêmeos, signo de sei lá o que. Tem os signos aqui. Né? É uma representação da Ásia, da Europa e da África, um primeiro mapa, mas numa representação geocêntrica. Isso aqui mostra o planeta, né, a Terra, no centro, entre aspas, do universo. Né? Uma representação quase que um mapa astral, né? Considerando aí o planeta Terra. Né? Essa era a ideia, vou voltar aqui para vocês, do Aristóteles. O geocentrismo, o planeta no centro do universo. Tá? E este desenho aqui, esse aqui é o Eratóstenes, né? Lendo lá um papiro, porque não era livro, né? Era papiro, antigamente, as pessoas escreviam em papiros. Ele calculou, isso aqui seria a sombra reta, ele calculou a sombra disso aqui, né? Na verdade daqui, e ele fez uma comparação. Olha, se daqui a aqui tem tanto, e isso aqui forma um ângulo, como é que é a volta inteira? Né? Como é que fica a volta inteira? Aí ele calculou, fez o cálculo lá e falou, opa, peraí, a Terra tem esse tamanho aqui, ó. A Terra é redonda, tem esse tamanho aqui, e errou por muito pouco. Né? O cara foi um ninja. Vamos lá para o próximo conteúdo aí, pra gente não ficar muito preso, né, a esse conhecimento aí, porque o importante pra gente é os próximos. Mais importante, vamos dizer assim. Oi! Isso tá no livro. Tá no livro. Tá no capítulo 3. Tá bom? Vai falar de Ptolomeu também, vai falar do Eratóstenes, tá ali. Tá bom? Eu acho que tem uma imagem muito parecida com essa aqui, inclusive, ó.
Sim, a gente já fez, né? Eu tô revisando com vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Avanços. Eu tô vendo que tá acabando, falta 10 minutos. Assim que acabar, eu vou avisar vocês, tá bom? Vamos avançar até onde der. Olha aí, tem gente entrando agora. Vamos permitir. Então vamos lá, ó. Avanços tecnológicos do mapeamento. Eu trouxe aí para vocês dois momentos, né? Que são importantes no avanço dos mapas. O primeiro deles, que foi muito importante para o mapeamento, foram as grandes navegações, lá em 1500, né, depois de Cristo. A gente está falando já, contando o ano para frente, né, 1500 depois de Cristo. Nesse período aí, como os europeus saíram muito, né, para explorar a Europa, gente, desliga o microfone aí, senão dá chiado aqui para mim. Tá bom? Desliga aí o microfone, quem tá com o microfone ligado, por favor, obrigado. Obrigado. Parou aqui. Então vamos lá, ó. Por que foi importante? Porque eles ampliaram a noção de mundo, né? Descobriram a América, né? Descobriram uma parte da Ásia, deram uma volta na África, né? Então os mapas foram ampliados, a noção de mundo foi ampliada nessa época, certo? O único continente que eles não descobriram nesse período foi a Oceania, porque estava muito mais para baixo, né? Claro que já tinha gente lá, mas o John Cook, que foi o cara que navegou até a Austrália ali, navegou até a Austrália para criar uma prisão ali, né? Nessa época não tinha descoberto essa região, né? Os europeus não tinham chegado nessa região ainda da Oceania, certo? Mas até nesse período de 1500 foi importante por conta disso, né? Muitos territórios foram descobertos e os mapas foram ampliados, embora, né, não existia muita tecnologia, né, não existia quase nenhuma tecnologia, a não ser o astrolábio, a bússola, para determinar o tamanho real dos mapas, né, a proporção real dos mapas. Então, os mapas eram muito mais artísticos do que técnicos. Né? Era comum, por exemplo, em um mapa, nos cantos desse mapa, que eram as terras desconhecidas, o pessoal desenhar uns monstros, né? Botava ali o Kraken, né? Botava ali... Ô, pessoal, por favor, né? Presta atenção. Então, nos cantinhos dos mapas, né? Na parte desconhecida, eles botavam os monstros. Botava a sereia, botava o Kraken, botava a serpente, o dragão, né? Por quê? Porque também isso fazia um pouco da mística, de tipo, ó, não vai lá porque a gente não conhece que tem, né? Não vai ali no cantinho porque vai que tem um desfiladeiro, vai que tem uma queda, né? Vai que o mundo acaba. Onde é que você vai parar? Vai parar no fim do mundo, né? Então, embora tenha sido um avanço para o mapeamento, né, ainda tinha suas limitações técnicas. Né? Não era um mapa perfeito, não era um mapa bem feito, né? Não tinha aquele rigor técnico, era muito mais uma obra de arte. Né? O desenvolvedor do mapa, ele tinha que inventar algumas coisas, né? Tinha que ter uma noçãozinha artística. Olha lá, esse aqui era um exemplo, né, de mapa feito ali nas grandes navegações. Olha aqui, ó. Você tinha a América, né, que é o novo mundo, estava até separado da Europa, da África e da Ásia. América, tá aqui o novo mundo, e África, Ásia e Europa. Vocês veem que não tem, ó, a Oceania não está aqui, ó. A Oceania não tem aqui nesse mapa porque ela não tinha sido descoberta ainda. Tá bom? Então esse era o mapa aí das... Oi, pode falar. Rapaz, aí você me apertou, hein? Não sei a página porque eu tô sem a apostila aqui. Mas tá no cap... Pode ser que esteja no capítulo 4. Pode ser porque o 3 e o 4 são bem parecidos. Tá? Mas ele fala, é onde fala das grandes navegações. Tá? Mas, beleza.
Então, presta atenção aí na explicação que vai ficar show de bola. Então, esse era o mapa, o modelo de mapa das grandes navegações, né? Bem artístico, né? Ele parecia uma obra de arte. Olha aí, então, como é que é hoje, né? Como é que são feitos os mapas hoje? Ou como é que a gente consulta os mapas hoje? É um negócio muito mais... Pra gente, acaba sendo simples porque é fácil, né? Apertou ali o Google Maps no celular, você, tá no mapa. Mas tem uma tecnologia muito avançada para se produzir os mapas hoje, né? Em tempo real, para você saber onde é que você está, para você chamar um aplicativo de corrida, para você acompanhar o carrinho lá. Tem uma tecnologia muito, né, bem desenvolvida nesse ponto. Como é que é feito isso? Né? Como é que o GPS gera esse conhecimento, essa informação? Porque lá ao redor do planeta, né, tem uma centena, milhares até, de satélites que geram informação para a gente. Né? Eles recebem informação da Terra, processam a informação, tira uma imagem, tira uma foto, manda essa informação de novo para a central manda para eles, fica nesse envia, recebe, gera o dado, o satélite manda a informação processada para o aparelho, para o celular, para o GPS, para o computador, onde for, né? E aí a gente recebe isso em forma de mapinha lá do Google Maps ou de outro aplicativo de mapeamento. Né, ó? É mais ou menos isso aqui, ó. Né? Tem as centrais, né, que recebem essas informações, fica mandando e recebendo informação para o satélite manda para a central manda para o satélite, processou a informação, vai mandar lá para o GPS do carro, para o GPS do avião, para o GPS do celular, né? Então, eles ficam trocando essas informações, terra, solo, solo, terra, processou a informação, manda para o aparelhinho que solicitar essa informação depois, né? É assim que funciona o GPS. E claro que, como a gente tem muito satélite hoje, está mais fácil. Mas antes, como tinha poucos, né, muito menos que hoje, para você gerar um ponto de GPS, um mapa de GPS confiável, você tem que ter 3 satélites mandando informação para você ao mesmo tempo. Né? Em locais onde, por exemplo, a internet é fraca, onde você tem pouco sinal de internet, um GPS mais comumzinho, ele manda mensagem assim, ó, procurando satélites. Né? O que isso quer dizer? Que ele tem que achar, lá na órbita da Terra, 3 satélites que consigam mandar informação para ele. Né? Assim que ele encontrar os 3 ou mais, quanto mais melhor, né? Ele vai dar uma informação precisa do ponto onde você está. Certo? Então é assim que funciona. Por isso que aqui está aparecendo 3. Né? É pelo menos 3 satélites para triangular, né? Mandar 3 pontos de confirmação da sua localização na Terra. Tá certo? Pessoal, seguinte, como já deu aqui, ó, nas minhas contas, deu 53 minutos agora, eu vou parar, até porque eu tô ficando sem voz e tem mais uma aula agora, vou me preparar um pouquinho, vou tomar uma água e tal, e a gente para por aqui, pode ser? E a gente continua na semana que vem. Pode ser, que vocês já estão cansados, aí eu tô vendo que o pessoal tá com fome. Deixa eu ver aqui como é que tá meu gabarito, minha organização. Tá, então vamos fazer assim, ó. Porque a gente, na verdade, mudou o dia, né? De ontem para hoje. Então, para vocês, pessoal, fica sempre na quinta-feira, tá? É porque a gente mudou hoje para testar esse. Oi, falou? Isso, vamos fazer pelo Meet porque não travou, né? Não travou, né? Tava bem legal. Uhum. Ficou melhor do que pelo Clip Escola. Tá bom? Então, assim, ó, eu vou passar lá no Clip Escola sempre e falando o horário e tal. Mas assim, é normal. A gente vai fazer quinta-feira, sempre, das 10 às 11, tá? Que é o horário normal pra gente. Que a gente tinha combinado antes. Tá bom? Belezinha? Então tá. Eita. Então tá, gente. Aí fica assim, tá bom? Beijo pra todo mundo, abraço pra todo mundo. Se cuidem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, beijo, tchau, tchau.